Immanuel Kant, que muitos podem dizer que é um dos filósofos mais difíceis de se entender. Ele figura nas listas, quando você coloca no Google, filósofos mais complexos, mais difíceis de entender. Tá lá, sempre na lista, Immanuel Kant. Então, galera, vamos falar sobre ele. Eu vou explicar tudo de forma simples, clara, sem ficar enrolando muito, beleza? Bom, o objetivo do Immanuel Kant, de forma simples, era sair da metafísica e ir para epistemologia. Mas, Matheus, o que é metafísica e o que é epistemologia? Eu não sei. Metafísica é o seguinte, metafísica é o espiritual, seria o mundo das ideias, seria o outro lado, seria algo que não é material. Então isso seria a metafísica. Ele não queria tanto falar de metafísica, ele queria falar mais sobre epistemologia, que é, na verdade, o estudo do conhecimento. Então ele queria falar mais sobre a questão do conhecimento por conhecimento, do estudo do ser e do conhecimento por conhecimento mesmo. Bom, assim como já existe ou deve existir outros vídeos falando de Kant, então deve explicar a biografia, a história dele, quando ele nasceu, onde ele nasceu. Então, assim, eu vou me concentrar mais na ideia de explicar o Kant do que falar sobre o Kant, porque isso aí você encontra na internet, na Wikipédia, você vai lá e encontra onde o Kant nasceu, onde ele estudou. Então, assim, eu vou me concentrar mais em explicar a ideia dele do que fazer uma biografia sobre ele, beleza? Então vamos lá, galera. Ele vai dizer o seguinte, que existem duas coisas, que são os fenômenos e os números. Fenômenos e números. Gravem esses nomes. Fenômenos, para ele, é tudo aquilo que a nossa mente interpreta como realidade. Porque ele diz que cada mente é uma mente. Você vê algo, você vê de uma forma. A outra pessoa que estiver do seu lado, ela vai ver essa mesma coisa, mas com algumas diferenças. A pessoa que está do outro lado vai ver também a mesma coisa, só que com outras diferenças. Então, ninguém tem sempre a mesma experiência de quem está do seu lado, perto de você. Então, vocês estão olhando para a mesma coisa, que é a realidade, que se chama número para ele. Ele vai dizer que a real realidade que existe é número, e os fenômenos são a forma como nós enxergamos a realidade. Qual é a diferença do fenômeno para o número? Porque o fenômeno é a nossa interpretação da realidade. É o que nós entendemos como realidade. É a forma como nós enxergamos, como nós entendemos, como nós percebemos a realidade. E o número é a realidade pura, é a realidade como ela é. Mas, Mateus, por que tem essa diferença? Porque ele diz que nós não temos a compreensão para entender completamente os números. Ele diz que a nossa mente, a nossa percepção, ela é muito limitada para entender toda a complexidade dos números. Então ele vai dizer que nós não vemos a realidade como ela é, porque a realidade é muito complexa, mega, ultra, blaster real, vamos dizer assim, e nossa mente não consegue captar toda essa realidade. Então nós vemos uma interpretação nossa e não a real realidade. Então ele vai falar isso, que isso são os fenômenos, que nós vemos os fenômenos e não os números, que são a real realidade. Outra ideia do Kant vai ser sobre o idealismo transcendental. Transcendental, você já sabe o que é. É metafísico, é algo que não é material, algo espiritual. Então, transcendental, você já sabe o que é. O idealismo é uma corrente filosófica que vai dizer que o mundo não é composto por coisas físicas, mas por ideias. Então ele vai dizer que o mundo não tem coisas físicas, não existem coisas físicas, é só realmente a nossa ideia daquilo, nossas ideias mentais. Então, esse é o idealismo. Agora, o idealismo transcendental foi a corrente que Kant acreditava. O Kant, ele não nega que exista uma real realidade. Ele não nega que exista uma realidade fora os humanos, fora a percepção dos humanos. Mas ele vai dizer que cada um interpreta de uma forma, cada um contextualiza de uma forma. E é diferente da outra. E nenhuma é igual. E ele se faz uma pergunta. Uma pergunta. Como saberemos qual é a real realidade se cada um interpreta e enxerga de uma forma diferente? Essa é a grande pergunta. Como sabemos que o que nós estamos enxergando é a realidade, se a realidade que as pessoas enxergam existem diferenças entre elas?
Esse é o conceito dele de idealismo transcendental. Agora vamos falar sobre a proposição analítica e a proposição sintética. A proposição analítica é, por exemplo, todos os quadrados têm 4 lados. Por quê? Porque você já sabe que um quadrado tem 4 lados. Já é um conhecimento que você já tem. Então, falar que um quadrado tem 4 lados é uma informação meio que inútil. Você já sabe disso. Então, essa é uma proposição analítica. E aí tem a proposição sintética, que é a realidade, a resposta não está na oração. Que significa o seguinte, que você pode botar assim, todas as mulheres são felizes. Isso é verdade? Não, você precisa de um conhecimento. O conhecimento está ali? A resposta para a pergunta está ali naquela oração? Não. Então essa é uma proposição sintética. E aí vamos para a próxima ideia, que é a proposição a priori e a proposição a posteriori. Mateus, o que é a priori e a posteriori? Proposição a priori é um conhecimento que você não precisa de uma experiência para saber daquele conhecimento. Como, por exemplo, todos os humanos bebem água. Você não precisa aprender isso na escola, você não precisa aprender isso num curso. Você já nasce sabendo que o ser humano precisa beber água. Então, isso que ele vai dizer como preposição a priori, porque você já sabe daquilo sem precisar ter uma experiência daquilo, um ensinamento sobre aquilo. E a proposição a posteriori é o contrário. Você precisa de uma experiência para saber se aquilo é verdade ou não, se aquilo serve ou não, se aquilo funciona ou não. Então você precisa ter passado por alguma experiência que te ensinou aquilo, que te mostrou aquilo para você falar. Então é algo que você não sabe naturalmente, é algo que você precisa passar por uma experiência e ser ensinado para poder saber. Outra coisa muito latente no Kant é a moral. Ele fala muito sobre a moral. Vocês vão estudar sobre Kant, vocês vão ver ele falando muito sobre moral. Ele vai dizer que quanto menos moral nós tivermos, quanto menos moralidade, quanto menos civilidade, mais irracionais nós vamos ficando. Ele vai dizer que nós vamos ficando mais irracionais conforme não vamos tendo empatia, ética, moral com as pessoas e com a sociedade. Havia uma briga muito grande entre filósofos empiristas e filósofos racionalistas. Então o que o Kant fez? O Kant falou, você está certo e você também está certo. Nós vamos unir o racionalismo e o empirismo em uma coisa só. O empirismo, ele vai dizer que as pessoas, elas nascem como uma folha em branco, sem saber de nada. E com a experiência de viver no mundo, elas vão aprendendo e entendendo as coisas. Já o racionalismo, ele diz que nós já viemos com conhecimento de outro mundo, de outro plano espiritual, de outra dimensão, seja qual nome você queira usar, mas nós já viemos com esse conhecimento, só que nós vamos lembrando dele conforme vamos usando a experiência e vivendo a nossa vida. Então essa é a grande diferença. O empirismo acredita que viemos sem conhecimento nenhum e com a nossa parte sensorial nós vamos compreendendo o mundo, e o racionalismo vai dizer que não, você vem com uma ideia, você tem ideias que vêm de antes de você nascer, você já vem com essas ideias, mas você esquece e você vai lembrando delas ao longo do tempo. Então, o Kant, ele vai ver que essa ideia, as duas ideias, na verdade, fazem sentido para ele. Então ele vai falar, cara, eu preciso unir essas duas ideias. Então o Kant também ficou conhecido por apartar essa briga, né? Essa grande briga entre filósofos aí, de empiristas e racionalistas. Ele fala, cara, dá para as duas coisas fazerem sentido ao mesmo tempo. Outra questão é o imperativo categórico, que é o mandamento da razão, que é você usar a sua razão sempre e de forma obrigatória. Não esperando algo, um benefício, uma recompensa no final, mas fazer ser honrado e ser moral pela questão em si mesmo. Agir com razão pela razão. Ele diz que nossas ações devem ser uma regra universal aplicadas a todos. Ele diz que nós temos que viver individualmente como uma regra universal que você quer que todo mundo haja. Se você
quer que todo mundo seja ético, se você quer que todo mundo tenha bons valores, se você quer que todo mundo seja educado, você tem que ser educado. E é uma via de mão dupla. Você é aquilo, você prega os seus valores. Para ele, você tem que viver da forma como você queria que todo mundo agisse. Então, se você quer que todo mundo haja de uma certa forma, que seja honesto, que seja justo, que seja imparcial, você também deve agir assim. Então, o que é para o seu pessoal também é universal. Haja de acordo com princípios que você queria que todo mundo agisse. É uma bússola moral universal. É o agir por dever. Então vamos para a estética transcendental. Ele coloca ali que o julgamento estético é subjetivo, que ao mesmo tempo há uma questão de universalidade no gosto. Uma universalidade que pode ser apreciada por diferentes gostos. Ele era um pacifista nato. Ele dizia que a paz e a união elas deveriam nortear as nações, que as nações deveriam agir tendo em voga a moral e o direito. Ele incentivou o pensamento crítico e a busca pelo conhecimento como meios de uma emancipação intelectual, uma liberdade intelectual. Você está se libertando intelectualmente. Ele diz que o ser humano está saindo do seu estado de menoridade. E menoridade, para ele, é o estado em que a pessoa está quando ela não consegue entender algo sem um outro explicar. Então ele vai dizer que a busca pelo conhecimento, a sua curiosidade, vai fazer você sair desse estado de menoridade, que você só consegue informações de outras pessoas, você só tem opiniões de outras pessoas, e você vai sair desse estado para um estado em que você vai formular as próprias opiniões e pensamentos. E por último, ele vai dizer que a religião, falando sobre religião, ele vai dizer que a religião deve andar sempre em paralelo com a razão. Então, religião, razão, moral, são coisas que você tem que atrelar ao Kant, porque ele fala ele fala muito sobre isso. Então, é isso, galera, aí alguns conceitos de Kant eu consegui explicar, espero que tenha ficado de forma simples. Então é isso, eu sou o Matheus, você está no canal Despertando Conhecimento. Eu vou ficando por aqui. Fui!